Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Michelle aqui do Jardim da Mi para mais um vídeo no nosso canal Mi Garden. Gente, primeiramente eu já quero pedir desculpa para vocês pela essa voz rouca, né? Tô aí com um probleminha de tosse já tem alguns dias e eu precisava gravar esse vídeo, então eu falei, vai rouca mesmo, Bolinha ainda fica tirando sarro, né, Rolinha? Cadê você para falar nisso? Oi, Mi. Oi, galerinha. Como vocês estão? Nossa, Mi, que chuvarada é essa, né? Faz dia que tá assim, não para, né? Bom, para por algum tempinho, mas todos os dias chovendo, né? Que coisa. Galerinha, essa chuvarada aqui na nossa região tá parecendo aquele famoso dilúvio, sabe? Porque tá feio, viu? A Mi, inclusive, hoje, galerinha, tá conseguindo falar um pouquinho rouca, mas tá conseguindo aqui falar com vocês. Mas teve uns dias aí que ela tava tão rouca que nem falar ela tava falando. Pra mim foi um alívio, viu, galerinha? Ela perdeu a voz por uns dias. Porque ela acha que eu sou um polvo, viu? É assim, galerinha, todos os dias. Bolinha, pega isso. Bolinha, traz isso. Bolinha, você já molhou as suculentas e as samambaias? Ah, Bolinha, você já conversou com as orquídeas hoje? Elas gostam de conversar. Você já fez isso, Bolinha? E assim por diante, galerinha. Então, tá sendo um alívio a Mi estando rouca aqui no jardim para esses dias. Você estava brincando lá na chuva, né, Bolinha? Depois você vai ficar aí tossindo e rouco igual eu. Mas andei pegando umas chuvinhas esses dias aqui, ó o resultado agora. Mas enfim, gente, muito obrigada. Eu quero agradecer a você, novo no nosso canal, né? A você que já tá com a gente desde o comecinho. Muito obrigada, tá? A gente está muito feliz com os resultados que estamos tendo. As nossas visualizações cada dia aumentam mais, os inscritos a cada semana, a cada dia, a gente percebe que tem mais pessoas se inscrevendo. E está sendo muito legal essa troca de ideias que nós estamos fazendo com vocês e aprendendo com vocês também. E por falar em ideias e aprendizagem, a gente percebeu nos últimos vídeos bastante gente comentando sobre a rosa do deserto. Porque lá no Instagram, como eu disse para vocês, o Instagram é um dos nossos bastidores, vamos dizer assim. Então, se você ainda não nos segue no Instagram, procura nos seguir, vai estar @jardimdami e você vai encontrar facilmente a nossa página lá. E durante a semana eu coloquei aqui a respeito da poda da rosa do deserto, questão de lua e etc, etc. Quem nos acompanha lá vai ver isso daí. Viu, né, isso daí, que já até saiu já. E isso surgiu muita dúvida. Então, hoje eu vou fazer um vídeo explicando o porquê da poda. É necessário, Michelle? É obrigado fazer poda em rosa do deserto? Não é? Qual é a época melhor para fazer a poda na rosa do deserto? Que mais que eu vi lá? Muitas perguntas. Ah, mas se eu não fizer na tal lua, vai dar algum problema? Se eu fizer quando ela tiver com botão, o que acontece? Então, tipo, tinha muitas perguntas assim. E a gente vai procurar responder nesse vídeo. Eu tô com uma rosa do deserto, por sinal, não é essa que eu peguei só para vocês verem, olha que graça. Como que ela tá com um buquê cheio de flor, tá vendo? Isso foi feito uma poda. Podem ver aqui, ó, não sei se aqui, ó, dá pra ver, tá? Esse é um motivo para você ter uma floração ampla, mas eu vou explicar tudo certinho daqui a pouquinho. E a gente está com uma rosa do deserto de uma cliente para fazer troca de vaso, substrato e poda também. Então eu vou aproveitar essa rosa do deserto dela e vou estar falando para vocês algumas coisas sobre isso. O nosso tema de hoje, então, Bolinha, qual é hoje? Então, galerinha, como a Mi já mencionou agora há pouco no vídeo, hoje o nosso vídeo será tudo sobre rosas do deserto. Então, todas as dúvidas que vocês comentaram, perguntando nos vídeos anteriormente, ou que mandaram mensagem pelo Instagram, hoje a Mi irá esclarecer todas essas dúvidas e também passar outras dicas fundamentais para o cultivo das rosas do deserto.
Mas, Mi, só um pouquinho, antes de você começar o nosso vídeo aí com as dicas, explicações, tudo para os nossos seguidores e amigos, mostra a rosa do deserto que está aí atrás de você, como ela é enorme e como ela está bonita e o que você irá fazer com ela hoje. Tá bem, Bolinha. Antes da gente começar a falar, eu vou lá sim, vou filmar aquela rosa do deserto que tá lá atrás. Olha o tamanho, gente. Ó, tá dando mais ou menos pra vocês terem uma noção, mas eu vou pegar ela bem de pertinho pra vocês verem o tamanho do caudex dessa rosa do deserto. Que coisa mais linda. E claro, depois da gente fazer a poda, a limpeza de raiz, ela vai ficar um espetáculo. Então eu vou pegar o celular, vou filmar bem pertinho ali pra vocês verem. E depois a gente vai começar o nosso trabalho. E claro, o Bolinha vai colocando aí nas descrições, vai deixando tudo organizado para vocês, tá bom, pessoal? Dá uma olhada, gente. Claro que eu já arranquei ela, ela tava num outro vaso, não era nessa bacia, tá? Olha que altura que ela tá. Vou chegar mais próximo, vou mover ela aqui para vocês terem uma noção melhor. Olha o tanto de raízes. Olha o tamanho do caudex dessa planta. Que espetáculo! Bolinha, antes da gente começar com a faca, com o estilete e todos os apreparos aqui que a gente vai mexer nessa belezura aqui, vamos falar um pouquinho sobre as fases da lua, que eu não vou conseguir fazer e ir falando, que acho que vai ficar meio confuso. Então, vou falar primeiro para vocês sobre as fases da lua. Gente, a lua, ela tem 7 dias de período para trocar a sua fase, seja lua crescente, nova, minguante ou cheia. Cada lua dessa dura 7 dias, tá? Você vai contar assim, por exemplo, o primeiro, segundo e o terceiro dia da lua, seja, vamos colocar aí a crescente, que é a lua que a gente indica para fazer poda. A lua crescente, o seu primeiro, segundo e o terceiro dia, ela tá entrando no seu ponto máximo, vamos dizer assim, na sua força. O quarto dia é da sua força máxima. E depois o quinto, o sexto e o sétimo dia já vai caindo a força da lua. Por que essa explicação da fase? Porque a pessoa às vezes, eu falo assim, podem na lua crescente. Aí eu já tive perguntas, mas qual o dia da lua crescente? Porque ela dura 7 dias. Então o melhor dia é o quarto dia, tá? Mas nada impede de você fazer no começo ou no fim. Mas procure, se for possível, fazer no quarto dia, que vai ser o melhor dia. E agora vamos explicar o que influencia a lua, seja em poda, seja em brotação, seja engrossando caudex, adubação. E outra coisa também, só funciona para rosa do deserto? Não, gente, funciona para qualquer tipo de planta. Poda é poda, seja em rosa do deserto, em primavera, em hibisco, qualquer planta que você precisar podar, seja poda. Aí você vai procurar fazer na lua crescente. Aqui no jardim, né, como já teve algum comentário ou alguma pergunta, não lembro certinho como que foi formulada, mas me fizeram essa pergunta dizendo, mas você só faz as podas nessa lua? Aqui não, gente. Por quê? Eu vou explicar. Porque é muita planta, eu não consigo fazer tudo na mesma lua. Eu não consigo trabalhar todas as plantas na mesma época. Então, eu faço em outras luas também. Só que os resultados feitos a poda na lua crescente já foi comprovado que fica bem melhor, tá? Mas não tem problema fazer em outra lua, a planta não vai morrer por causa disso. Só que você não vai ter resultado, às vezes, tão satisfatório como se você tivesse feito na lua certa. Agora, vamos entender um pouquinho de cada fase da lua, Bolinha? Partiu lá então, Mi, explicar um pouquinho de cada fase da lua. Bom, isso só a chuva deixar, né, Mi? Porque o aguaceiro segue, né? Olha como vocês estão escutando, galerinha. Olha a chuva que tá aqui fora. Bolinha, a chuva hoje não deu trégua, né? Nós tivemos que ficar aqui embaixo da cobertura praticamente o dia todo. A não ser o Senhor, né? Que não para, corre pra lá e pra cá.
Mas não quero nem ver se você pegar uma tosse igual a minha e ficar rouco também, tá, mocinho? Mas então tá, pessoal, vamos falar da fases da lua. Coisa bem simples, tá? Sem muita informação junto, porque isso daí as pessoas não conseguem gravar, eu sei disso, então vamos falar pro básico. A primeira lua que a gente vai falar é sobre a lua nova. Geralmente, na lua nova, a planta, ela tá parada, adormecida, vamos dizer assim. Ela tá em repouso. A seiva da planta tá nas raízes dela. Nessa época dessa lua, a planta não tem muito crescimento, a planta está parada, o metabolismo dela, a atividade metabólica dela está estacionada. Então não tem o que se fazer. Essa é uma lua, vamos dizer assim, que você pode aproveitar para fazer limpeza no vaso. Seria uma coisa interessante, arrancar os matinhos ali, que às vezes nascem, né, aquelas ervinhas que saem no meio das pedras. Mas a planta em si, seja sua rosa do deserto ou qualquer outra planta que você está pensando em trocar de vaso, fazer poda, nessa lua eu não te aconselho. E acabando a lua nova, a gente vai ter a lua crescente. Como eu disse para vocês, na lua nova a seiva está na raiz, está paradinha aqui embaixo. A crescente, a seiva vai subir. E é por isso que a gente faz a poda na lua crescente, porque o metabolismo da planta está mandando a seiva para cima. Então a energia, vamos dizer assim, a força da planta está na parte aérea. Essa é uma lua que você vai fazer poda. Quem gosta de fazer enxertos também é uma lua muito indicada para enxerto. Uma coisa, pessoal, uma dica para quem gosta de fazer enxerto em rosa do deserto. Faça numa época bem quente, tá? Um dia nós vamos fazer um vídeo também sobre isso, explicando certinho, mas procure dias quentes, que daí dificilmente você perca algum enxerto. E na lua crescente também, tá bom? Então, lua crescente, a seiva da planta está subindo. Então é hora de fazer as suas podas se você precisar fazer poda. Nossa próxima lua é a lua cheia. A seiva da planta está na copa, parada. Ela vai ficar estacionada aqui na copa. Essa é uma ótima planta, não, desculpa pessoal. Uma ótima lua para quem faz polinização, né? Para fazer as sementes. É uma época que a planta que já brotou, que né, já está pronta para florir, geralmente nessa época ela carrega de flores, tá? Ela fica com uma copa assim cheia de botões, bastante flor. Por quê? Porque a seiva, que é a vitamina da planta, está parada em cima, tá estacionada na parte aérea. Então a lua cheia, você já raciocina assim: quero fazer polinização da minha rosa do deserto. Vou fazer na lua cheia, porque é a melhor lua para isso daí, tá bom? E depois vem a lua minguante, né? A seiva estava em cima, na lua nova. Não, desculpa, gente, na lua cheia. A seiva estava em cima, a lua cheia estava na copa. Então a minguante, o que ela vai fazer? Vai voltar, vai descer para as raízes. A lua minguante, a seiva tá descendo, vai ficar na raiz. O que eu posso fazer com a minha planta na lua minguante? Adubar. Quem tiver alguma coisa para replantar, é uma ótima lua para replantar. Então, assim, se a concentração da planta está embaixo, tudo que você for fornecer no substrato, automaticamente a planta vai puxar mais rápido, porque você está colocando a adubação ali. Então, se você tiver que adubar e você tiver a possibilidade de fazer esses cálculos com a lua, vai uma dica de o que cada lua poderia te ajudar aí a fazer com a sua plantinha. Tá bom, pessoal? Se tiver mais alguma dúvida em questão das fases da lua, deixa lá nos comentários que assim que possível eu vou respondendo a todos, né, Bolinha? A gente não deixa ninguém sem resposta. Realmente, Mi, a gente pode até demorar, viu, galerinha? Mas nenhum de vocês ficarão sem uma resposta. Então, galerinha, se as fases da lua não ficaram claras para vocês, por favor, deixe nos comentários que assim que possível a Mi ou eu aqui do Jardim da Mi estará respondendo vocês.
E assim vocês podem aplicar nas rosas do deserto ou outro tipo ou espécie de plantas que vocês têm aí no jardim de vocês. E elas estarão sempre assim, saudáveis, bonitas e florindo. Ó, só uma coisinha, galerinha. Se vocês durante as fases da lua fizeram algo diferente que não foi mencionado nesse vídeo, por favor, deixe nos comentários. Nós aqui do Jardim da Mi também gostaríamos de aprender com vocês. Tá, gente, eu acredito que as fases da lua, de uma forma simples, básica, porém eficaz, eu consegui passar para vocês. Mas como eu disse, se tiver alguma dúvida, não fiquem com vergonha, não se intimidem, mas deixem nos comentários que a gente vai estar respondendo. Agora, outra pergunta que era bem frequente. Michele, preciso podar a minha rosa do deserto? É obrigado podar? Se eu não podar, a minha rosa vai morrer? Não, gente, isso daí, poda de rosa do deserto e primavera e outras tantas plantas, é uma questão de gosto da pessoa. O porquê que eu vou te dizer? Porque se você pegar uma planta, uma rosa do deserto, por exemplo, eu vou falar sempre na rosa do deserto porque o vídeo a gente está focando nessa planta, tá? Você pegar uma rosa do deserto, essa aqui, por exemplo, e você plantar ela diretamente no solo e você não podar, ela vai virar uma árvore, tá? Claro que isso é há anos, né? Mas ela se torna uma árvore com galhos enormes, braços enormes. Eu, particularmente, gosto podada, redondinha. Uma copa florida como essa que vocês estão vendo aqui, ou até mais florida que essa, depende de poda. Por quê? Porque cada lugar que você poda, automaticamente sai 2 galhos, no mínimo. Nesses 2 galhos, vão ter 2 pontas, certo? Cada galho uma ponta. E a rosa do deserto, ela floresce na ponta, na parte aérea da planta. Dificilmente você vai ver uma rosa do deserto com flor aqui. Não que não exista, não aconteça. Acontece, mas é bem difícil. Geralmente, a floração é em cima. Então, se ela soltou 2 galhos, automaticamente em cada galho desse vai sair os botões. E isso você consegue uma floração ampla, uma copa redondinha. Isso você só consegue fazer com poda. Então, por isso da poda da rosa do deserto. Outra pergunta que também teve lá sobre a questão da poda. Aonde podar? Olha, deixa eu ver aqui. Vamos ver se a gente consegue focar para me mostrar. Aqui foi feita uma poda, né? Não dá para ver às vezes por causa que as folhas, né, estão tampando, mas aqui tem um corte. A altura é você que vai escolher. Se você quer ela mais baixa, se você quer mais alta. O que você não pode fazer é pegar, tipo aqui, e podar ela aqui, por exemplo. Ela não vai brotar. Pode até brotar, mas vai te demorar muito tempo. E ainda corre o risco de você matar a tua planta, tá? Você sempre tem que ver as gemas da plantinha, do caule. Aqui onde caiu algumas folhas, fica aquela cicatriz. Lembra que no outro vídeo eu expliquei a questão de cortar as folhinhas por causa da cicatriz? Se você tiver alguma dúvida nisso daí, Bolinha deixa nos comentários ou na descrição do vídeo o link que a gente tem do vídeo das rosas do deserto, como replantar, que lá vocês vão entender a questão dessa cicatriz que eu tô falando. Aqui tem que ter a gema. Aonde você for podar, você tem que deixar a gema, porque é dali que vai sair o brotinho, tá? Então, se você podar aqui, não tem onde ela brotar, porque aqui não tem mais nenhuma geminha de folha. As geminhas das folhas estão aqui, nos caudex mais finos. Então, a questão de altura é com você. Eu gosto, vocês vão ver a hora que eu podar essa daqui, eu gosto de fazer um degradê. Às vezes eu deixo os galhos de trás mais alto e vou descendo os da frente, quando ele tem bastante galhos. Quando tem pouco, aí você vai trabalhando a tua planta. Lógico, você não vai fazer uma poda drástica, tudo de uma vez. Você vai fazer uma poda, vai vir uma floração bonita, depois nisso vai soltar mais galhos. A próxima poda, você vai trabalhar os próximos galhos que foram brotados. E assim você vai fazendo a copa da sua rosa do deserto. Mas poda é como eu disse no começo, é gosto, tá? Se você não quiser podar a sua rosa do deserto, você não vai perder a planta por causa disso.
Peguei outra plantinha ali, ó, que eu podei faz pouco tempo. Vocês podem ver que, ó, todos os galinhos estão brotando, tá? Isso é muito importante também para quem vai fazer poda. Você nunca pode um galho e não pode o outro. Aonde tiver galinho nela, você vai ter que fazer. Se você escolheu, optou por fazer poda, você tem que fazer poda em todos. Por quê? Porque se você podar um e deixar um sem poda, aquele que tá sem poda vai puxar toda a força para ele. Ele vai desenvolver bem mais que o outro que você podou. Porque aquele que você podou vai ter o processo ainda de fazer a cicatrização para depois vir a floração, né? A brotação. Então, mas os outros galhos, Michele, eu queria podar só 2, porque tá grande e os outros estão pequenininhos. Você faz a poda com estilete, eu vou ensinar ali como fazer certinho, nesses 2 mais altos que você queria. E no outro, você faz aquela poda de beliscão que a gente fala. Só tirar a pontinha do galho, entendeu? Mas tem que podar todos. Outra coisa, pessoal, a respeito de poda. Aquelas 2 plantas que eu mostrei ali no começo não era de enxerto, era de semente. Essa aqui vocês podem reparar que é uma planta de enxerto. Então, cuidado também na hora de podar a questão do caudex, aonde está a enxertia, tá? Você vai olhar e não vai podar tão próximo aqui do enxerto também, porque senão não vai ter aonde o enxerto brotar. Vai começar a brotar a parte de baixo. E daí você vai ficar, como se diz, com a planta original, que seria a do caudex aqui, e não a do enxerto, que às vezes você pagou caro na planta por causa da enxertia, que geralmente o enxerto são cores exóticas, são plantas dobradas, enfim, com valor maior de comércio. Então, tomem cuidado nesse sentido também, tá? Outra coisa nas plantas de enxerto. Olha, essa daqui eu fiz uma poda também, não faz muito tempo. Aqui, ó. E já me soltou os 2 galhos, lembra que eu disse? Você faz um corte, automaticamente 2 galhos vêm. Soltou esses 2 galhos e vocês podem ver que, ó, já tá vindo botão nos 2 galhos, olha lá. Aí, o que vocês têm que cuidar com isso também? A maioria das pessoas eu acredito que saibam, mas para aqueles que não sabem, vou explicar bem rapidamente aqui. A parte de baixo, que é o que recebeu o enxerto, geralmente é uma planta simples, né? Não é dobrada, não é uma cor tão diferente. Dificilmente alguém vai fazer enxerto num caudex dobrado. Ele vai usar uma planta de flor simples e vai fazer o enxerto da planta diferenciada em cima. Então, quando tiver surgindo, ó, eu vou ver pertinho, os brotinhos no caudex abaixo do enxerto, a gente chama isso daqui de ladrão. Por que ladrão? Porque ele tá brotando na mãe, que é a parte aqui. Então, ele vai puxar a energia primeiro do que mandar pro enxerto. Então, a gente chama ele de ladrãozinho. O que você tem que fazer? Você tem que tirar ele fora, tá? Pega um estilete, eu vou fazer depois porque o estilete não tá aqui, mas na hora que eu for podar aqui a grande eu mostro pra vocês. Pega um estilete, corta e passa a canela, pra vedar ali aonde vai ficar o tecido exposto. Ah, Michele, mas tem que fazer isso? Eu queria deixar. Você pode deixar, só que você vai ter, como que eu posso dizer, uma planta que a vitamina principal não tá indo pro enxerto, tá indo pra cá. Então, pode acontecer de futuramente o enxerto em si aniquilar, tá? E essa parte aqui, ela vai sobressair primeiro do que essa parte aérea aqui da planta. Então, também é uma opção, um gosto seu. O certo é você tirar os ladrãozinhos se você quiser manter a copa, que é o enxerto, sempre bonito. Então, bolinha, acho que as dúvidas mais assim que eu lembro que a gente viu lá nos vídeos, né? Principalmente naquele vídeo da Rosa do Deserto e lá no Instagram também. Acho que a gente conseguiu responder todo mundo aqui. Mas se tiver faltado alguma coisa, gente, não se preocupem. Deixe nos comentários que a gente vai estar respondendo. Aquilo que a gente não conseguir, às vezes, responder ali de imediato, depois a gente faz um novo vídeo
explicando tudo certinho. E vamos agora trabalhar nessa lindeza aqui. Vou pegar todos os que a gente precisa, estilete, enfim, todas as coisas. E aí eu vou focar agora a câmera um pouquinho mais longe, tá, pessoal? Para vocês poderem ver o que eu vou fazer. Então, fique ligadinho, porque agora eu vou ensinar vocês a cortarem ela, a cicatrizarem ela, a fazer a limpeza aqui também na raiz, tudo agora em sequência. Então, não sai daí não, porque tem muita dica ainda nesse vídeo. Então, pessoal, primeira coisa, a gente vai trabalhar na parte aérea da planta, tá? Vou fazer a poda. Claro que eu não vou ficar filmando cada galho desse que eu podar, porque senão vai se tornar uma coisa muito longa para vocês. Mas eu vou podar um galho, mostrar para vocês o jeito do corte, e depois eu faço o restante e a questão daqui também, as raízes, como que eu vou fazer a limpeza delas. Então, que vocês... Primeira coisa que vocês precisam ter é um estilete bem afiado, tá? De preferência até novo. Nunca use um estilete enferrujado, nunca use um estilete que você cortou uma planta e você não limpou ele. Limpe com álcool, tá? Tenha um pano na mão sempre, álcool para estar esterilizando a lâmina dele. Você podar um galho, depois outro, sem esterilizar, não tem problema, da mesma planta. Mas não passe de uma planta para outra, porque se ela tiver alguma doença, alguma coisa, ela vai passar para outra planta. Tá? Canela em pó, né? Outra coisa que você tenha sempre em mão, para você fazer a parte da cicatrização. Pode ser feito também com o Super Bonder, né? Com aquele adesivo de contato. E pode ser feito também... Já ouvi pessoas falarem que fazem com aquele talco de chulé. Eu com talco de chulé nunca fiz, para falar bem a verdade para vocês. Mas já vi várias pessoas que, né, renomadas aí nessa questão de cultivo de rosa do deserto, falando que dá certo. Mas é com o Super Bonder, que é aquela adesivo instantâneo, e com a canela eu já fiz e dá certo. Então, tá bom, bolinha. Bolinha tá aqui falando do meu dedo. Gente, eu coloquei esse esparadrapo aqui porque eu uso ele para meu dedo geralmente para firmar, né, o corte. E vira e mexe, o estilete escapa e puf. E essa seiva que a rosa do deserto solta, ela é tóxica, tá, pessoal? É uma seiva, assim, procure não acabar de manusear a planta, lavar as mãos, não passe no olho. Então, tome bastante cuidado, tá? Se for possível, você consiga fazer, faça com luvas. Eu não consigo, então acabei de fazer o trabalho, vou lá e lavo as mãos. Por causa daquele leite que ela solta, ele é perigoso, ele é tóxico. Então tá, então a gente vai podar. Vamos começar aqui. O que eu vou fazer? Vou começar cortando aqui. Sempre em diagonal, tá? Ó, porque do dedo, olha lá, o dedo já tá forçando para segurar o corte. Olha, repare que ficou um corte diagonal, tá dando pra ver, né? E aqui na planta também ficou diagonal. Por quê? Porque o corte diagonal não vai, quando você fizer a rega, não fica parado ali até ela brotar. A água bate e escoa. Então, sempre faça no diagonal, é a melhor forma. Os outros galhos, é como eu disse no começo, você vai podar na altura que você quer. Eu quero fazer um degradê nessa planta, para que depois ela fique um buquê quando ela formar. Então, os da frente eu sempre vou deixar mais baixo que os de trás. Lembra que eu falei? Nunca vai deixar nenhum sem podar. Então, assim eu vou fazer agora em todos os outros, tá? Vou fazer mais um aqui, ó, para vocês terem uma noção. E já vou aproveitar o pano, vou dar uma secada no excesso de seiva, tá? Que vai soltando. E depois eu vou vir com a canela e vou cicatrizar. Bastante canela, tá, gente? Vou virar pra vocês verem. E olha a barreira da chuva de novo, olha aí. Ó, tá dando pra ver, né? Agora eu vou pausar aí o vídeo, pessoal,
e vou fazer no restante. Depois a gente faz aqui a parte de baixo. Olha aí, bolinha. Pessoal, olha aí. Prontinho. Todos os tronquinhos, caules, pernas, como dizem uns amigos meus aqui, os clientes, todos podados, passado canela, certo? Selado. Reparem que os cortes são todos no diagonal, como eu falei. E agora, o que eu vou fazer? Vou fazer a limpeza. Eu tirei a bacia, né, que a gente vai plantar ela aqui de baixo, que tava ruim. Mas, ó, eu vou fazer a limpeza dela. Mesmo processo, tá? Você vai pegar o estilete e vai limpar o excesso de raiz ao qual você vai deixar pra cima. Mas as raízes que vocês vão limpar, gente, são as fininhas, tá? Essas grandes aqui, né, que já viraram as batatonas, vamos dizer assim, a gente não mexe. Essa planta aqui, na verdade, tinha que ter sido feito já esse trabalho de raiz, ó, antes que engrossasse algumas aqui, para ela ficar mais redonda. Mas não foi feito. Então, a gente vai ter um pouquinho de dificuldade nesse sentido. Mas depois vocês vão ver que vai ficar legal também, quando a gente acabar essa limpeza aqui. Vou fazer uma aqui, para vocês verem que não tem erro também, é o mesmo processo. Você vai pegar, ó, por exemplo, aqui, eu vou limpar aqui, ó. Você vai pegar, vai segurar, firmando na sua mão, né, no seu dedo, para ficar com o corte preciso, ó. Tirou, tá vendo que ali já ficou exposto? Aqui vai soltar uma seiva, daqui a pouquinho eu vou já enxugar e já vou passar canela. E vou fazer isso em toda a parte aqui que vai ficar fora da terra, tá? Então, vou continuar aqui, eu e o Bolinha trabalhando nela, e já eu mostro pra vocês, igual eu mostrei aqui, a parte aérea como ficou. Prontinho, pessoal. Nossa, o Bolinha teve que segurar ela, gente, pra que a gente pudesse fazer todos os processos aqui. Mas, enfim, terminamos, ó, fizemos a limpeza, né? Até que vocês podem perceber que eu trancei uma raiz fininha aqui. A ideia é que essa raiz, depois trançada, engrosse. Uma coisa importante para falar. Essas raízes fininhas, como eu disse, essa planta, ela precisava ter já tido esse trabalho feito nela anualmente, né? Você vai trabalhando o caldex da planta cada vez que você replanta. Mas como a cliente, no caso, não tinha feito esse trabalho, e a planta ficou por muito tempo num vaso ali que a gente tirou, o que acontece? Ela foi engrossando de forma aleatória, para cá, para lá, soltando essas pernas, e a gente foi limpando aqui agora conforme podia. As raízes pequenas, gente, essas fininhas aqui, é onde a planta se alimenta. Então, quando você for fazer uma limpeza, assim, você procure não tirar tanto, para que a planta não sinta, não comece a murchar, desidratar, porque ela não vai sugar. No caso dessa aqui, a gente teve que tirar uma grande quantidade pelo fato, igual eu falei, que não foi feito, né, anualmente, então a gente acabou tirando que é bastante, vamos dizer assim, porque senão não ficaria bonito na hora que a gente colocar na bacia. Vocês vão ver agora como que vai ficar. Mas, como ela era uma planta grande, ela sobrou bastante raízes fininhas, ó, também por baixo, tá? Então, agora a gente vai colocar a bacia e colocar o substrato. O substrato que nós vamos usar é aquele que a gente ensina a fazer, né? Aí no canal tem um vídeo, Bolinha deixa aí na descrição do vídeo o link. É o substrato que nós usamos aqui para rosa do deserto, para suculentas e cactos, para zamioculca, enfim, para todo tipo de planta que não gosta de umidade no seu substrato. Então, é um substrato que ele escoa rápido a água quando a gente rega. Então, vamos replantar essa lindeza? Pessoal, qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários, tá bom? Então, tá. Então, a bacia está aqui, né? Já até tirei esse paradrapo já do dedo. É uma bacia que era para a cliente. Gente, eu não sei se está dando para vocês terem uma proporção aí na câmera,
Mas é muito grande essa bacia e essa planta. Até tá dando um pouquinho de dificuldade pra gente estar filmando por causa disso. Ela é grande demais, então é ruim o manuseio e ficar centralizando na câmera e tudo mais. Mas é uma bacia super grande. A bacia já era da cliente, não estava com ela plantada, mas ela pediu para que nós reformássemos essa bacia, uma bacia de cimento, e queria a rosa dela nessa bacia. A bacia ela não é muito funda, ela é rasa, então eu não vou colocar nada para fazer uma drenagem aqui no fundo. Ela tem só um furo, deixa eu ver aqui para vocês verem. Ó, ela tem um furo aqui. Por que que eu não vou pôr a drenagem? Se a pedra, o isopor, que seja, né? Por quê? Porque a rosa do deserto já vai praticamente que encostar aqui e vai ficar bem aérea. Então, se eu colocar mais uma camada de drenagem, vai ficar pouca coisa da rosa dentro da terra. O que que eu vou usar para tampar esse buraco? Não posso usar tecido, porque, como eu disse, é uma planta que não gosta de muita umidade, então tem que drenar rápido a água. A água tem que escoar pelo buraco. Eu tenho uma fibra de coco aqui desfiada. Eu vou colocar nesse buraco, não socando no buraco, tá? Só superficialmente, para que o substrato não vaze por aqui e a água saia tranquilamente. Vou pôr uma camadinha rasa de substrato e vou acomodar a rosa do deserto aqui. Agora, vocês vão ver passo a passo, não vou parar a filmagem para que vocês possam ver o que a gente vai estar fazendo, tá? O substrato é como eu falei, né? No caso, esqueci de pegar aqui. É aquele que nós já temos no canal, no vídeo. Então, eu vou fazer uma pequena forração na bacia, superficial aqui. E vamos pegar a menininha que ela está em repouso aqui na cadeira. Gente, é muito grande. Mas é linda, né? Nossa. Perfeito. Vai ficar... Quando essa rosa do deserto florescer, deixa eu ver, aqui, deixa eu ver, ela brotar e florescer, fiquem ligadinhos aí no Instagram, que eu vou pedir para cliente mandar foto para mim e eu posto lá para vocês verem que coisa mais linda que ela vai ficar com as flores. Ela já é linda por já ser desse tamanho, né? Que eu não sei vocês, mas a rosa do deserto, ela às vezes me chama mais atenção o seu caudex do que a própria flor. Quem foi, Bolinha? Ai, Jesus. Esse Bolinha é sarrista, viu? Tirando sarro no meu canecãozão exagerado, tamanho família. Mas também, Bolinha, olha o tamanho da bacia. Se eu fosse fazer com aquela canequinha rosa que a gente é acostumado a usar, ia levar o restante do dia aqui, colocando substrato, né? Gente, não precisa ter medo, tá? De fazer. Olha, uma dica que às vezes a pessoa fala, Michele, eu até quero fazer isso na minha planta, mas tenho medo de acontecer alguma coisa. Matar, né, sei lá. Se você fizer essas podas de raízes que eu fiz aqui, né, essa poda aérea também, e você quiser esperar, passar a canela, tudo certinho, e deixar para replantar no outro dia, ou até depois de uns 2 dias, não tem problema, tá? A planta não vai morrer e você vai ter uma certeza que ela cicatrizou, vamos dizer assim, que você não deixou nenhum tecido dela aberto. Você pode fazer assim, se às vezes isso vai te dar mais segurança. Mas, gente, não morre não, pode ficar tranquilo. É só fazer certinho, segue todas as dicas aí e vai dar super certo. Agora eu tenho que ir colocando assim, ó, porque como ela tem várias pernas, né, vamos dizer assim,
das raízes. Então eu vou enfiando no buraquinho que é ficado assim entre uma perna e outra, para poder ir lá pro centro do substrato. Não peguem uma bacia exagerada como essa, grande como essa, e plante uma rosa do deserto pequena, tá? Porque ela não vai desenvolver. Eu acho que eu até falei já sobre isso no outro vídeo, mas recapitulando. A rosa do deserto você tem que ir trocando a vasilha ou vaso, seja lá como você queira chamar essa parte que você vai plantar a sua planta, conforme ela for precisando de espaço. Se você pegar uma rosa do deserto, por exemplo, desse tamanho aqui, ó, de Caldex, e plantar uma bacia dessa, no lugar de você ajudar a planta, você vai atrapalhar. Por quê? Porque ela só vai engrossar essa parte do Caldex aqui, depois que ela encher aqui dentro com aquelas raízes fininhas. Então, pense bem, uma plantinha desse tamanho, até encher uma bacia dessa, vai demorar muito tempo. Então, por isso que você tem que ir trocando conforme ela for crescendo, tá? Fala aí, bolinha. Eu tô admirando ela aqui, mesmo assim, estando sem folha, sem flor, peladona aqui, vamos dizer assim, eu tô achando ela linda. E você, o que vocês acharam, pessoal? Daí, quando vocês viram no começo ela, alguém pensou assim, eu não faria isso? Teria medo? Conta aí pra gente. O nosso vídeo de hoje, pessoal, é isso. Eu queria compartilhar com vocês a questão da poda, da lua. Acredito que a gente conseguiu esclarecer aí. Mas, como eu disse no começo do vídeo, deixe suas dúvidas nos comentários. Se você faria ou não faria uma poda drástica assim. Você tem medo de fazer? Conta aí pra mim. Eu quero ler o seu comentário e a gente vai trocar várias ideias. Bolinha, deixa o nosso tchau aí pro pessoal. E até o próximo vídeo, gente. Fiquem todos com Deus. Sejam muito felizes. É o que eu desejo. A minha família verde aqui do Jardim Dali deseja aí para sua família, tá? Muita paz, muita harmonia, muita comunhão e, acima de tudo, que Deus nos proteja e que possamos ter dias longos nessa terra, felizes e com muita saúde. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo, se assim o Papai do Céu nos permitir. Tchau, bolinha. Tchau, Mi. E vocês, galerinha, não desconecta ainda não. Eu tenho uma surpresinha para vocês. Quero mostrar para vocês como que ficou o resultado final desse arranjo, desse projeto que a Mi fez depois dos acabamentos finais aqui nesse vaso. O que vocês acharam, galerinha? Vocês acham que a nossa cliente vai gostar desse arranjo? Vocês acham que ela vai amar o nosso trabalho desse projeto? Deixem aí nos comentários, galerinha, o que vocês acharam desse projeto com as rosas do deserto. E se ainda vocês têm alguma dúvida que não ficou bem clara durante o vídeo sobre o cultivo das rosas do deserto, não se preocupem, deixe na descrição desse vídeo que assim que possível nós estaremos respondendo vocês e ajudando com o cultivo de rosas do deserto e também outras espécies de plantas que vocês estão cultivando no jardim de vocês. Agora, galerinha, um beijão do gordo e até a semana que vem.